Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, flagra na Fonte Nova. Além disso, vamos trazer também palavras de treinador exaltando o Bahia, para completar mais informações, inclusive uma nova análise sobre o pênalti. Isso e muito mais, é mais um vídeo aqui do canal. Bora Bahia, vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje é mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar, porque você sabe, a Centauro tem um cupom exclusivo nosso, o cupom BARA10, para você usá-lo em produtos vendidos e entregues pela Centauro, comprando ou pelo site ou pelo aplicativo, e tá aqui a minha dica para você aproveitar praticamente metade do preço, viu gente? Últimas unidades, tá aqui, ó. Esse tênis da Lacoste, que é um sapatênis nas cores do Bahia, detalhe aqui branco com azul, com pequenos detalhes em vermelho, show de bola, viu, para você utilizar aí no dia a dia, para, enfim, aqui, ó, detalhe vermelho, inclusive, combinando com o nosso tricolor de aço. Mas, Bara, quanto é que tá o valor final? Tá aqui, gente, o valor final já com o cupom utilizado, e eu estendo um pouquinho para você saber, não ser surpreendido, que ele vai de R$ 429,99, você acrescenta aqui o cupom, vai para R$ 251,99, ou também R$ 3,83,99 se você quiser dividir. Clique no link que está no primeiro comentário também na descrição do vídeo, aproveite essa oferta aí, dê uma geral, porque tem muito desconto, show de bola na Centauro, você recebe sua casa e com pressão aí, uma oportunidade. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo essa análise, mais uma, que agora é Paulo Caravina, né, trazendo a análise dele a respeito do pênalti do Bahia, o pênalti cometido pelo Atlético Paranaense no nosso atacante, Everaldo, tá aqui, ó. Pô, não é porque os jogadores do Bahia não acertam um pênalti que os árbitros têm que parar de marcar as penalidades. No final ali do primeiro tempo de Bahia e Atlético Paranaense, após uma disputa entre o Everaldo e o Luiz Gustavo dentro da área do Atlético, o atacante do Bahia cai e o Jonathan Pinheiro, que era o árbitro da partida, marca a penalidade na hora. E claramente o defensor do Atlético não atinge a bola e apenas pisa ali na ponta do pé do atacante do Bahia. O atacante toca na bola primeiro e depois sofre o pisão. Podemos concordar que o pisão não é com uma força absurda, não tem exagero nesse pisão aqui, mas que ele existe, é evidente, a gente consegue ver pelas imagens. O defensor foi imprudente e comete, sim, a penalidade. Mas o VAR Sintra Bassols é isso aí. Ele enxerga o que ninguém está vendo e não consegue ver o que está todo mundo vendo. E ainda piora. Após voltar da revisão, o Jonathan Pinheiro ali se acovarda, tira o pênalti e ainda aplica o cartão amarelo para o Everaldo por simulação. Parece piada. O jogador é pisado, sofre a falta e o VAR Sintra Bassols pune ele e não o infrator. Piada total. E para mais análise de arbitragem sem clubismo. Pois é, gente, é isso aí. É da mesma forma que eu penso, eu comentei isso ontem, não é o fato de Everaldo ter, né, ali valorizado, né, o lance ali, que vai tirar o fato de que o lance foi faltoso, mas enfim, né. Águas passadas, que bom que a gente não precisou, e a verdade é que uma só, o Bahia há algum tempo, de vez em quando, é prejudicado em lances absurdos de arbitragem. O árbitro poderia ter interpretado ou não marcar, podia ser, né, mas se ele interpretou marcar, não houve um erro de fato ali, um erro objetivo, houve o pisão, efetivamente. Então, vai interpretou pelo árbitro, a verdade é essa. Tiraram o pênalti, não só tirou, como ainda deu cartão, surreal. Coisas que geralmente só se vê no nosso Bahia. Falar nisso, vamos trazer aqui ele, gente, Everaldo. Vejam vocês aqui, Ever, como é que tá a situação dele, chama atenção realmente. E tá aqui, Everaldo é o primeiro jogador a atingir a marca de 20 gols pelo Bahia no Brasileirão nesta década, líder em 3 do time na atual edição. Tá vendo, gente? Em 2 jogos, conseguiu fazer aí 3 gols. Ah, Bara, não trouxe Everaldo, era para trazer Everaldo, era pra... Concordo, podia trazer um outro, mas já tem a Alejo Vélez contratado. E aí, certa feita, naquela oportunidade que Everaldo foi contratado, eu falei, olha, eu compreendo a movimentação. Ah, Bara, que você compreende? Porque eu sei o que acontece internamente com relação à questão das finanças. O grupo lá, a cúpula, segura a onda aí, traz o seguinte, Bahia, você tem tanto aqui para se virar, e aí pronto, resolva. E aí o nome de Everaldo surgiu justamente pelo baixo custo, pela possibilidade alta de adaptação em um curto espaço de tempo, e aí vê Everaldo, pelo menos, a gente vai ter em breve a Alejo Vélez, Everaldo e o William José, e que eles disputem a posição, né, o Bahia só tem a ganhar com isso. Falar nisso, está aqui mais uma de Everaldo, desta vez a página Datafoot trazendo aqui essa revelação, né, esses números. Everaldo é o jogador do Bahia com mais gols no Brasileirão desde 2023, 18. Ele passou a temporada de 2025 no Fluminense e voltou ao tricolor nesta temporada. Tá aí, gente. Interessante, né? Vejam vocês como são as coisas. E naquelas temporadas que ele esteve no Bahia, ele jogava mais pelos lados do campo. Então, veja, é um jogador efetivo. Então, se o Bahia estava precisando de efetividade, mesmo que ele não tenha esse refino técnico, por exemplo, o William José trata melhor a bola dentro das 4 linhas do que Everaldo. Ele trabalha melhor a bola, tem um passe melhor, tem uma técnica mais apurada, mas não ataca espaço, não tem a força que Everaldo tem com a bola nos pés. Então, nesse aspecto,
de repente Everaldo pode até ser mais útil, e que isso faça pelo menos o Willis José evoluir, que a gente tem aí uma boa disputa, o Bahia só tem a ganhar. Falar nisso, vou trazer aqui mais um destaque justo. Vejam vocês o que são números, gente. Mais pontos conquistados no Brasileirão desde a chegada de Rogério Ceni ao Bahia. Estamos falando aqui, gente, de um recorte de 2023 para cá. Palmeiras, 197 pontos, Flamengo, 190. Botafogo, 164. Bahia, 152 e São Paulo, 152. Impressionante. Tá aí, gente. Vejam vocês que foi um treinador que pegou o Bahia lutando para não cair. Vocês se lembram disso, né? E a temporada 23 acabou ali entregando uma pontuação abaixo para ele. Então vejam que é só questão de tempo, vai passar o Botafogo para mim aí, 164, 152, e aí vai ter simplesmente Palmeiras, Flamengo e Bahia, top 3 aí do Brasil em pontuação no Brasileirão. Extraordinário, a gente não pode negar os fatos, os números são contundentes, entre erros e acertos, eu sempre falo, a balança é muito positiva, parabéns inclusive ao Rogério Ceni por esse desempenho. Falar em Ceni, tem adversário e treinador, exaltando o trabalho feito pelo Bahia. Vamos trazer aqui, gente, a palavra de Odair Helma depois da partida. Tá aqui. A primeira é o porquê da escalação do Léo Pelé de início e da manutenção dele no intervalo. E a segunda é sobre o panorama da zaga do Atlético, que tem o Silvério, como você mencionou, com problemas, o Teran convivendo com o Chasso até no jogo de hoje não toca 100%, você tem o Amigo convivendo com uma facete plantada desde a última temporada, e as opções vão ficando cada vez mais curtas. Você reconhece que esse setor é insuficiente dentro de um elenco do Atlético, não tem uma janela aberta para contratar? Não, a gente tentou buscar mais uma situação de zagueiro, não conseguiu fechar, mas hoje a gente... É aquelas coisas que acontecem no futebol, aquele azar enorme, porque a gente perde o Arthur com o terceiro cartão amarelo, a gente perde o cara que substitui o Arthur por uma situação de lesão, né? A gente não precisa constatar ainda se é uma lesão ou se é só uma pré para que a gente consiga recuperar ele até domingo. E nós temos o Teran também no jogo, que eu substituí também por problema médico. Então nós estamos falando de 3 zagueiros. Qual é a partida do futebol brasileiro que um treinador perde 3 zagueiros? Né? Com isso, eu não estou dizendo que a gente não tentou buscar um zagueiro a mais para que tivesse no grupo à disposição. A gente tentou, e mercado difícil, fez movimentos até financeiros para trazer esse zagueiro, mas não conseguiu. Mas não foi por isso que a gente perdeu o jogo. Não foi porque não tinha um zagueiro a mais, foi porque foi uma sucessão na fase defensiva de movimentos que está dentro da nossa naturalidade de estrutura, que a gente pecou, e por não ter a capacidade, a competência ou a tranquilidade na fase final, porque a gente teve possibilidade de construir melhor a jogada. E nós estamos falando de um enfrentamento com o Bahia que está 2, 3 anos jogando junto, com o mesmo treinador, com continuidade de trabalho, com acréscimos a cada ano de melhores jogadores, com investimento, com possibilidade. Então não é um enfrentamento fácil para Atlético Paranaense, para Flamengo, para São Paulo, para ninguém. Né? Mas eu acho que a equipe apresentou boas coisas também. Claro que falar sobre boas coisas numa derrota fica mais importante para mim como treinador e para nós internamente. Então eu não quero aqui justificar fizemos um bom jogo, fomos injustiçados. Não fomos injustiçados. O Bahia mereceu porque teve mais capacidade para terminar melhor suas jogadas e na hora de defendeu melhor do que nós. Então, mas nesse contexto nós tivemos um azar muito grande. E a escolha do Léo, você perde 2 zagueiros canhoto ou 2. Aí, gente, a parte que interessa a gente. Afinal, o Léo Pelé, viu, gente? Sinal, Léo Pelé que teve passagem pelo Bahia. O que ele falou é verdade. Às vezes é bom a gente sair da bolha e ouvir quem tá de fora. É um treinador muito experiente. E eu sempre falo sobre isso, né? O Bahia, em algum momento, ia colher os frutos da estabilidade de um trabalho. Pra gente acabar com essa ciranda de mudar de treinador, e que bom que a gente mudou. Essa ciranda mudou essa realidade. Porque é aquilo que eu falo sempre. Se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que fazer diferente. Não dá para em qualquer momento ruim, qualquer derrota contundente, você tirar um treinador e trazer outro. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que acredito, na verdade, não acredito que boa parte já não pense dessa forma. Mas a gente entende que o futebol ele exige sempre alto rendimento. E eu entendo que na balança a Ceni tem aspectos muito mais positivos do que negativos. 2023 foi salvação, 2024 foi ali uma estruturação básica, e 25, 26 eu começo a ver cada vez mais um trabalho sendo lapidado, um trabalho sendo melhor feito, um trabalho sendo melhor evoluído, digamos assim. Né? Então a gente só tem a colher e continuar, né? Continuar cobrando quando errar e valorizando quando acertar. Para completar, vamos trazer aqui um flagra na Fonte Nova. Nosso querido Ivan Tupinambá trouxe aqui, bem informado como sempre atento, né? E tá aqui, gente. Ademir tem contrato com o Bahia somente até o final do ano, 31 anos. Semanas atrás, vi o ex-goleiro Gomes, empresário de Ademir, na Fonte Nova. Não sei se houve algum contato com o Bahia a respeito do futuro e se isso tem a ver com algo, mas a queda de rendimento chama a atenção. Tá aí, gente. Informação, uma coisa é fato, outra coisa é opinião. Sobre o fato, o empresário esteve na Fonte Nova. E convenhamos, nenhum empresário vem aqui à toa. O empresário vem porque tem algum motivo, e está aqui, inclusive, vou trazer para você do Transfer Market da Ademir para a gente entender porque a situação é essa aqui. O contrato até dezembro de 26. E a Ademir, no mês 6, é bom que se diga,
ele já pode assinar um pré-contrato sem custo com outro clube. E às vezes jogadores nessa idade, 31 anos, eles se interessam em não renovar contrato. Por quê? Porque eles preferem ir para um outro clube livre. Porque estando livre, outro clube não gasta com direitos econômicos, e aí o jogador recebe em luvas uma boa quantia, está no final da carreira de certo modo, digamos assim, ainda mais pelo perfil dele, que é um jogador que corre muito, então quer fazer um pé de meia. Então o primeiro ponto é esse, estamos aí no mês 4, daqui a 2 meses ele já pode assinar um pré-contrato. Segundo, se o Bahia não renovou até agora, é muito estranho. Terceiro, ele não vive um bom momento. Não sei se lida aí com a pressão dessa situação do contrato. Kiko Oliveira ganhou a posição para mim com mérito, e Ademir tem estado um pouco ansioso, tem qualidade, tem, mas está regredindo realmente o seu desempenho, espero que volte à sua melhor condição. Agora, uma coisa é certa, isso está sendo analisado, não tenho nenhuma dúvida disso, o empresário, se esteve aqui, esse flagra importante é porque deve estar havendo conversa nesse sentido, e provavelmente, eu vou continuar até aprofundando as apurações a respeito de Ademir, a tendência é que ele peça um contrato relativamente longo, pelo menos 2 anos mais um. A tendência é essa, que com 31 anos o cara quer fazer o pé de meia, seria 32, 33 e com 34 anos de repente. O cara quer fazer um pé de meia. E o Bahia dificilmente, acredito muito pouco que o Bahia vai fazer 2 anos mais um. Então o Bahia deve no máximo oferecer de repente 1 ano mais um, sem grande aumento. E aí o cara chega e traz propostas do exterior, né? Ademir de repente tem um perfil para o exterior. Já teve sondagens para Ademir no exterior, e aqui inclusive a informação. Então, nesse contexto, eu não duvidaria da saída de Ademir no final do ano. Um ciclo aí que se encerraria, né? Para mim até com êxito, mas esse flagra do empresário, para mim, realmente não é à toa. Pode ter aí alguma negociação já em andamento, ou a renovação de contrato, com a eventual saída dele. Sempre o empresário traz propostas do exterior para começar a pressionar o time, né? O time que detém os direitos econômicos do atleta dele. É normal, mas acredito realmente que esse flagra aí tem alguma coisa a ver com a eventual saída de Ademir. Ou, quem sabe, né? De repente ele estende o seu contrato. Se tivesse que indicar alguma situação, eu tendo a acreditar muito mais em uma eventual saída de Ademir do que uma renovação. Mas isso depende de muitas coisas, inclusive da situação do Bahia com relação à reposição da peça. Agora, isso deve acontecer no final do ano. Tem muita água para rolar até lá, de repente ele evolui, de repente ele encanta mais ainda a gente aí em algum momento, se supera, e aí ele pode jogar por contrato. Vamos ver, né? Mas uma coisa é certa, o Bahia tem até o mês 6 para fazer isso. Não dá nem para jogar até o final do ano. Se até o mês 6 o Bahia não estender o contrato, ele já pode assinar um pré-contrato sem custo, inclusive ganhar boas luvas aí. E o Bahia sobrar sem ganhar dinheiro nessa história. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. E, gente, aproveite aí a sentada com essa promoção show de bola. Eu trouxe no começo do vídeo essa promoção com tênis, que é um sapatênis da Lacoste. Quase metade do preço, vale a pena você conferir. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.